em 64, porque ele se coloca numa perspectiva de fazer reformas substantivas para o Brasil. Uma delas a reforma agrária, reforma universitária, reforma da remessa de lucros para o estrangeiro. E por isso que ele foi deposto, por isso que teve o golpe. Ora, nesse processo da ditadura há resistência, há movimentos, há pessoas que vão para a resistência, seja para cair na clandestinidade como forma de resistência, seja um movimento estudantil que aparece depois, seja os movimentos da carestia que aparecem no final dos anos 70, seja os movimentos dos operários que começam a partir dos anos 78, 79, 80. O Lula é uma expressão do que aconteceu nesse período. Aparecem os movimentos dos professores, os movimentos do pessoal de saúde, o movimento dos bancários e assim por diante. As comunidades eclesiais de base, enfim, um período onde há um movimento social que cresce para estabelecer uma resistência ao projeto do capital industrial. E hoje, nos anos 90, 2000, a gente vê que houve um refluxo disso. E aparentemente aqueles movimentos que se colocam contra a ordem, que pensam como classe, estão lá, por exemplo, no movimento sem terra, no movimento dos sem teto, nos movimentos alternativos, né, que se encontram no país, o movimento ambientalista e assim por diante. Portanto, há resistência e também nos diferentes partidos e nos diferentes movimentos que se articulam para se capacitar, de uma certa maneira, a levar à frente um projeto alternativo. Bom, o que eu quero dizer com isso é que o Estado não é alguma coisa que paira acima das classes, e ele é fruto das lutas que se dão no cotidiano. É isso. Então, portanto, vale a pena interferir no Estado, interferir nas esferas do Estado, e o Conselho de Escola é uma esfera do Estado, assim como o Conselho Municipal, Conselho de Acompanhamento, Controle Social e assim por diante, que são conselhos da educação e são conselhos de Estado. Portanto, vale a pena estar dentro deles para poder disputar os interesses em jogo, os interesses da comunidade, os interesses da administração em diferentes períodos, tá certo? Agora, essas frações de classe, com relação ao interesse das massas, acho que duas frases representam de forma muito sintéticas o que eu estou falando. Uma, a democracia não é um valor a ser preservado por essas elites. Se ela se perceber como tendo negado o seu interesse, ela rompe com a democracia. Dois, a educação das massas não é um interesse no sentido de formação para a cidadania, uma formação ampla, uma formação que forme, uma formação que produza uma visão crítica sobre a realidade que o país tem. Isso nunca foi interesse das elites nacionais, tá certo? E, portanto, isso é obra de quem trabalha na educação e de quem faz parte da maioria expropriada da população brasileira, tá certo? Democracia não é para essas elites, o que mais importa é que se tenha uma formação de mão de obra barata, acrítica e além de tudo, que se tenha um custo muito barato, tá certo? Daí as escolas, por exemplo, que falou aqui, de latinha ou de madeirite e ao léu, tá certo? Bom, portanto, democracia em nosso país é uma construção incipiente e difícil. Por quê? Em função das ações sistemáticas de dissuasão, de desqualificação, de dispersão que as elites colocam
para quem faz a representação popular. O tempo todo as elites agem no sentido de desprestigiar, desqualificar quem vem do povo. Essa é a questão. Portanto, a concretização de uma perspectiva democrática no Brasil é obra de muito esforço e de ações organizadas de movimentos, partidos, sindicatos que têm sua vinculação com a massa, com os trabalhadores do Brasil. Democracia não é um valor que foi construído a partir das elites desse país. Ela foi construída a partir de baixo, a partir de quem trabalha, a partir de quem vive na condição de penúria por conta das condições objetivas que a gente tem. Portanto, se pensar a educação de todos numa perspectiva democrática, é sim uma tarefa difícil, complexa, arriscada, porque quem defende contra a democracia está a todo momento também aqui do lado. E a todo momento dizendo, isso aqui não presta, isso aqui não vai acontecer nada, isso aqui não vai dar em nada. Isso aqui é para os caras levarem alguma coisa para eles. É assim que se dissemina uma ideia de que participar, deliberar, decidir, enfim, ter o rumo da vida nas suas mãos é uma coisa importante. É assim que eles desqualificam aquilo que a gente faz, tá certo? Sobre a questão do controle da sociedade e do controle do Estado, acho que é importante talvez destacar, e nessa slide eu destaco, que no processo da ditadura, o que houve foi uma forma de controle do Estado sobre a sociedade, e ele tinha que ter as informações do que estava acontecendo em cada lugar, para poder efetivar melhor a sua materialização dos seus interesses. Só que quando houve um processo de derrubada da ditadura, em 85 acaba a ditadura no Brasil, o que acontece? Há uma mudança nessa concepção. A ideia do controle social muda de lugar. E, portanto, se antes o controle social, a expressão até controle social, era entendida como sendo aquilo que o Estado faz sobre a sociedade, agora é a sociedade, controle social significa a sociedade controlar melhor quem está no aparelho do Estado. E, portanto, tem que deixar transparente as coisas, tem que abrir a oportunidade de participação, mais cabeças pensam melhor soluções e assim por diante. É importante destacar que a gestão democrática, ela é um princípio hoje na nossa Constituição, e ele é um princípio recente. Ele apareceu na Constituição de 88. Há outros princípios que regem a educação. Por exemplo, gratuidade, obrigatoriedade. São outros princípios. Esses são mais antigos. O da gestão democrática é mais recente, por conta justamente de ter aparecido no momento de ascenso do movimento social. De dizer, o movimento social, movimento estudantil, movimento dos professores, movimento das mulheres, dizer que era necessário a democratização de alto a baixo do Estado brasileiro. E, portanto, na esfera da escola, a perspectiva era de que deveria ocorrer a seguinte condição: descentralização, participação e autonomia. Esses três princípios orientam aquilo que a gente chama do princípio da gestão democrática do ensino. Por que descentralização? Porque naquele momento da ditadura, tudo era centralizado em Brasília. Portanto, o processo de descentralização significa destinação de decisões para os âmbitos locais. 2, participação. É claro que num regime antidemocrático não há possibilidade de participação.
Portanto, a ideia, o princípio, o conceito de participação vem na direção oposta à ideia de decisão muito centralizada e muito autônoma, muito específica. E a ideia de autonomia tem a ver com a perspectiva de que em cada lugar tomada a decisão tem a garantia de realização daquilo que foi decidido no âmbito local, tá certo? Mas veja, essa autonomia, ela não significa soberania. Existem regras que vão ser estabelecidas a partir da Constituição e das leis derivadas dela, que estabelecem o que é e de que forma que se procede o conceito de autonomia nas escolas. O princípio da gestão democrática, ele tem 3 eixos norteadores. Um deles é o que a gente chama de representação livre diante do poder. O outro é a participação e decisão colegiada. E o outro é a eleição de dirigentes. Na questão da representação livre diante do poder, é bom lembrar que durante a ditadura, e antes da ditadura também, os funcionários públicos não podiam se sindicalizar. Foi com a Constituição de 88 que pôde haver um processo de sindicalização, com as garantias que se tem no âmbito do sindicato. Houve também o extermínio de todas as entidades representativas estudantis. Acabou Grêmio, UNE, UEE, toda a representação livre diante do poder. E, portanto, o que foi criado no lugar? Foi criado no lugar uma ideia de que haveria uma representação tutelada. Veja, talvez algumas pessoas aqui tenham passado por isso. Ao invés do Grêmio Livre Estudantil, apareceu nas escolas públicas uma figura chamada Centro Cívico Escolar, tá certo? E para coordenar esse Centro Cívico Escolar não eram os estudantes sozinhos, com uma representação livre deles. Era algum professor que tinha que também estar dentro desse Centro Cívico Escolar, orientando o trabalho desses alunos. A participação e decisão colegiada e democrática tem a ver com um processo de mudança de uma perspectiva verticalizada por uma alternativa mais horizontalizada. Veja, a escola, assim como muitas vezes no exército, na igreja, etc., se tem uma relação altamente verticalizada, onde que quem está embaixo responde e cumpre aquilo que quem está em cima. Quando se pensa numa ideia de uma representação mais horizontalidade, significa que há uma possibilidade de que todos que estão no processo têm capacidade de decidir, desde que tenha as informações, desde que tenha esteja na condição de representante, ele tem capacidade de definir o que é que deve ser feito. E, portanto, a ideia dos colegiados, os conselhos, etc., tem o seu gancho, né, ideológico com a questão da participação. E a eleição de dirigentes, naquele momento histórico, até tinha uma bandeira de luta dos professores que era eleições diretas, de diretor de escola a presidente da República. Naquele momento histórico, qual que é a ideia? É que não se podia ter eleição para presidente da República, no estado de São Paulo, em especial, não tinha eleição, e não tem, na rede estadual, eleição de diretor. Então, por que o movimento colocou isso em termos nacionais, né? A questão de que quem deve estar à frente das instâncias que vão determinar a nossa existência, um país, né, a União, ou a escola, né, no âmbito mais próximo, deve ser alguém que tenha que apresentar o que ela quer fazer. Quais são os pontos que ela quer fazer naquele lugar, né? Qual é o seu programa de ação? E, portanto, ela deve ser eleita com base nesse programa para viabilizar o rumo que deve ser tomado em termos daquela instituição. O que aconteceu no processo constituinte foi que havia uma certa indefinição no campo do setor progressista e
com relação a diversos aspectos da gestão democrática. E no campo do setor privatista, tinha uma aversão à ideia, ao princípio da gestão democrática. E aí, como é que ficou na lei? Na lei, hoje, na Constituição Federal, ficou assim: gestão democrática do ensino público. Essa palavrinha aí, público, tem um significado extremamente importante, porque ela representa, de uma certa maneira, a vitória do setor privatista que não suporta a ideia de gestão democrática. Por quê? Se de um lado ela for implementada, de fato, ele vai ter que apresentar para os pais por que ele cobra tão caro e vai ter que apresentar para os professores por que ele paga tão pouco. Por isso que gestão democrática no setor privado é alguma coisa que no pensamento deles é completamente improvável e impossível, tá certo? Gerando até uma certa contradição, né? Afinal, gestão democrática tem como pressuposto a formação para a cidadania, o direito a ter direitos. O que acontece então sob esse foco quando a gente coloca o filho, por exemplo, na escola privada, tá certo? Bom, aí tem alguns artigos de como se rebate a questão da gestão democrática nos artigos da LDB, que aparece 8 anos depois. Um aspecto com relação à democracia ressalta na hora que a gente observa os documentos. Para se verificar se de fato as pessoas acreditam na democracia, uma das formas é pegar a legislação, é pegar os documentos. E aí, olha só, aquilo que eu falei para vocês, que as elites não suportam a perspectiva da democracia, o que eu fiz aí? Não vou ler todas aqui não. Mas eu peguei, quando o Serra foi governador, ele traçou 10 metas para a educação estadual. 10 metas. Tá certo? Falou, são curtas e são essas. Pá. Se vocês olharem, todas elas, não tem uma que fale sobre gestão democrática, participação e decisão no âmbito das escolas. Não fala. O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, olha, é um documento que revela como é o pensamento, como é o jeito de tratar a educação sob o ponto de vista desse partido, dessas pessoas. Agora, só para deixar claro a minha perspectiva, eu entendo, e eu estou falando agora uma perspectiva porque eu sei que a lei foi de 2005, já foram feitos várias eleições, tá certo? E o processo de participação é muito difícil, tá certo? E eu peguei então 4 aspectos para tentar entender essa participação da população na escola, 4 aspectos ou 4 categorias de análise para poder pensar melhor o que acontece nesse processo de participação. Um deles é chamado condicionante ideológico, o outro, condicionante institucional. O que é o ideológico? O ideológico é a forma de como a gente vê a realidade. Como é que a gente vê o outro, como os outros nos veem. Tá certo? É o jeito da gente ter a visão de mundo, como é que ela é construída. Institucionais, os condicionantes institucionais são aqueles que dizem respeito o aspecto formal da escola. Como é que a legislação garante a possibilidade de intervenção das pessoas ou não garante, dependendo de como é constituída essa legislação, ou seja, os aspectos formais. Os políticos sociais são aqueles que nos movem no nosso dia a dia, aqueles interesses e aqueles condicionantes que faz a gente ir para a escola participar. Por que eu estou aqui? O que eu quero fazer? O que eu quero para o meu filho? O que eu quero para a minha filha? O
que os professores querem para o meu filho? O que o diretor quer com o meu filho? O que a mãe, enfim, o que todos querem no modo mais imediato, desejam para os seus próprios para os alunos. E os condicionantes materiais? O que a gente encontra hoje nos conselhos com respeito à questão da gestão democrática? Um excesso de um simples formalismo para a realização e tomada de decisão na escola. Então, muitas vezes as pessoas são chamadas simplesmente para chancelar. O seu Cândido falou aqui, olha, eu era chamado pela PM, que é uma criação da ditadura, ela é o Estatuto Padrão é de 1971, tá certo? Bom, era chamado para assinar. É isso que a gente tem que tomar cuidado. O conselho de escola não serve só para formalizar determinados procedimentos. Ele tem que ser para estabelecer a forma, o jeito, o rumo que a escola quer e, se for necessário, também formalizar, tá? Colocar no papel, mas ele não serve exclusivamente para isso. A pesquisa que a gente tem, por exemplo, nas escolas estaduais é a seguinte, que o conselho de escola serve para expulsar aluno, que não tem esse nome agora, tá certo? Mas serve para, aquele aluno está dando problema, chama todo mundo para decidir e fala para ele sair da escola. Não é isso. Isso que é o que eu estou chamando de um simples formalismo, tá certo? A falta de politização das questões educacionais. Se trata as questões educacionais como se fossem questões técnicas. Não. Toda questão educacional é uma questão política. A todo momento a gente está definindo que cidadão que eu quero criar nessa escola, nessas condições, para atuar em que direção, tendo que tipo de visão de mundo, e portanto isso é absolutamente político, não no sentido político partidário, mas no sentido político, uma formação de alguém para a polis, para a cidade, alguém que vai ajudar a tomar decisões na cidade. Falta de recursos de outros para tomar decisão coletiva de fato.